Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa 34ª semana de aula e diretamente aqui do colégio nós vamos ter hoje a nossa aula de História. Então acompanhem aí a explicação na apostila, na página 468, que hoje nós vamos falar sobre ser cidadãos. Então, somos todos cidadãos, na página 468. Então, turminha, pegue a sua apostila e vamos fazer a leitura da página 468. Somos todos cidadãos. Desde 1988, o Brasil vive em uma democracia, com ampla participação popular no exercício da cidadania. Mas você sabe o que significa a palavra cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que um indivíduo tem e exerce em uma sociedade, para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade. É preciso que respeitem e cumpram esses direitos e deveres. Então, nós observamos aqui várias pessoas de etnias diferentes, né? Cada um com as suas qualidades. Então aqui está dizendo, somos muitos e somos diversos. Respeitar a diferença é fundamental para um mundo mais justo e inclusivo, porque quando a gente trata todas as pessoas com o mesmo respeito, de igualdade, nós estamos tratando as pessoas, incluindo todas as pessoas na sociedade, independente de religião, independente, aqui a gente pode ver, da sua vestimenta, independente da sua classe social, independente da sua cor. Então, nós incluímos todas as pessoas na sociedade quando nós passamos a tratar as pessoas com respeito. Então aqui, nós podemos ver nesse texto o seguinte: somos cidadãos. Inclusive, vocês copiaram esse texto no caderno, né? Somos cidadãos, temos o direito, olha só, direito de participar igualmente, mesmo sendo pessoas diferentes. A cidadania são os nossos direitos e deveres exercidos na sociedade. Então, são direitos e deveres que nós temos e exercemos, certo? Aqui, está dizendo que os cidadãos devem ser respeitados. De que maneira? Quanto à crença, quanto à sua opinião, quanto à escolha de vida. Quem sabe me dizer o que é quanto à crença? É a religião. Deixa eu filmar vocês aqui, pode falar. Religião. Isso, respeitar a religião, não é? E os credos da pessoa, e aquilo que ela acredita, mesmo as crendices, né? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, em simpatias, né? Em superstições. Então também é um tipo de crença, imagens, né? Então assim, a gente tem que respeitar essas pessoas, a opinião delas também, não é? As pessoas muitas vezes discordam das coisas. A gente observa agora, né, principalmente nessa época de eleição, muitas pessoas discutindo por causa de opiniões. Vocês observaram isso durante essas campanhas eleitorais, né? Essa briga por um querer defender a sua opinião, mas cada um tem uma opinião, cabe a cada um. Então, cada pessoa precisa saber o que é bom para si. A gente
aprende a conhecer as diversas opiniões, né? A gente precisa ter para isso o quê? Conhecimento e estudo. Procurar propostas, procurar conhecer os candidatos, não é verdade? E assim, tirar as nossas conclusões. A gente pode trocar opiniões com outras pessoas, mas nunca fazê-las se influenciarem com as nossas opiniões, né? A pessoa precisa por si só ter uma atitude em relação a isso. Bom, agora vamos continuar aqui e falar sobre a diversidade da religião. A população brasileira é superior a 200 milhões de pessoas que moram em diferentes regiões e têm vários costumes e religiões. As religiões são muito antigas e estão diretamente ligadas à forma pela qual as pessoas avaliam o mundo, as próprias ações e as ações das outras pessoas. Não existem religiões certas ou erradas, e nem boas ou más. As religiões são diferentes e todas devem ser respeitadas, né? Como a gente falou ali, cada um tem que tirar a sua conclusão e ver aquilo que é melhor para si. Nesse gráfico aqui, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que fez esse censo demográfico aqui, está dizendo que a maior parte da nossa população brasileira é católicos, né? Que está aí em laranja. Depois vem os espíritas, aqui em vermelho. Os evangélicos, em rosa. As pessoas que não possuem religião, olha, bastante, né? Mas tem o nosso respeito também. Os testemunhas de Jeová, aqui em amarelo, e outras religiosidades, né? Que são aqui os azuizinhos. Então, são pessoas... Por que não tem todas as religiões aqui, né, gente? Porque, assim, existem as religiões mais populares, onde possuem mais adeptos. Por isso que não tem todas as religiões aqui, tá bom? Mas elas se encaixam, as demais religiões se encaixam nessas outras religiosidades aqui em azul. Bom, turminha, agora vocês irão fazer as atividades número 1, que está dizendo para explicar como ocorre a participação igualitária na sociedade. A número 2, as religiões são importantes para a sociedade, porque as religiões, né, são importantes para a sociedade, porque. A 3, observar esse cartaz. A seguir, sobre liberdade religiosa, explicar a frase: o mundo é plural. Então, nós vemos aqui sobre a liberdade religiosa, o mundo é plural. Então, vocês vão escrever a respeito desta frase. E na número 4, segundo o gráfico da página anterior, mais de 8% da população brasileira não tem religião. Escolha uma dessas pessoas de não ter religião. A escolha dessas pessoas de não ter religião deve ser respeitada. Então, a gente falou a respeito disso e a gente pode conversar mais um pouco, tá bom? Vamos deixar isso aqui para vocês fazerem na sequência. A gente vai passar agora para a página 470 e vamos falar sobre o direito à comunicação. Pode ser? Né? Depois a gente dá uma pausa e a gente faz e já corrige essa atividade. Então, vamos ao direito à comunicação. A comunicação entre as pessoas é um importante direito social, então faz parte da cidadania. Se está dentro dos nossos direitos, né? Tá? Então, faz parte da cidadania. Ela é fundamental para que as pessoas conheçam e exerçam seus direitos e deveres. Então, como que a gente vai saber os nossos direitos e os nossos deveres se não tem um meio de comunicação, algo que faça com que a gente aprenda o que é isso, né? Então, temos aqui, ó, o direito à comunicação consiste tanto na liberdade de opinião e de expressão, quanto no direito de produzir, divulgar e acessar as informações.
Então, assim, de que maneira nós vamos saber as opiniões, como eu disse, né? Nesse período agora de política, o quanto as pessoas ficavam debatendo, né? Porque ela tem o direito à expressão, ela tem o direito de divulgar, ela tem o direito de acessar informações, então isso não pode ser proibido. O que, assim, a gente está passando na TV, a gente está vendo muito, é não prejudicar a comunicação e a informação com fake news. Isso é algo prejudicial. Muitas pessoas que às vezes não têm essa oportunidade de comunicação, né, de pesquisa, algumas pessoas, por exemplo, semi-analfabetas ou analfabetos funcionais, né, que não têm acesso às redes de informática, muitas vezes eles não têm como saber se é uma fake news ou se é uma notícia que está vinculando, né? Que está sendo vinculada nos meios de comunicação. Então, eles acreditam que aquilo é real. Muitas vezes eu vejo pelos meus pais, né? Muitas vezes minha mãe, ela envia no grupo da família algumas mensagens encaminhadas, né, das minhas tias, e eu observo assim que algumas mensagens eu aviso ela, olha, isso não é verdade. Aí eu vou buscar uma fonte que seja segura, né, para eu explicar para ela que aquilo não é real, que aquilo eu falo para ela, olha, isso é uma fake news, né? Minha mãe já está com 70 anos, mas mesmo assim ela não deixou de aprender agora. Bom, então vamos continuar aqui com a leitura. Então, durante toda a história da humanidade, as pessoas se comunicaram. No entanto, os equipamentos utilizados para facilitar essa comunicação mudaram bastante com o tempo. A gente já estudou isso no bimestre passado, né? Os meios de comunicação, lembram? Então, olha aqui, ó, as primeiras formas de escrita. Os historiadores estimam que a escrita tenha surgido há mais de 5.000 anos. As formas mais antigas de escrita conhecidas são os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios. A invenção da escrita transformou as sociedades e principalmente as formas de governar, pois possibilitou, por exemplo, os registros de contabilidade de população. Então, por meio da escrita que foi possível começar a contar a população, começar a contar a história também, deixar algo escrito para ser deixado para a humanidade, né? Então aqui nós vemos aqui nessa imagem uma placa de argila com o registro da escrita cuneiforme, tá vendo? Vocês olham, professora, mas isso daqui parece um monte de rabiscos e tracinhos e pontinhos. Era a forma de escritas, as formas de escrita dos sumérios. Aqui está falando sobre a invenção da imprensa. Então, a comunicação humana passou por um grande avanço durante o início da Era Moderna, quando Gutenberg inventou a prensa móvel em cerca de 1450. O avanço técnico no modo de imprimir textos escritos foi tão grande que transformou a circulação desses materiais em todo o mundo, popularizando-os gradualmente e criando a necessidade de ensinar mais pessoas a ler e a escrever, para que pudessem ter mais acesso a diferentes tipos de conhecimento. Agora imaginem, gente, em 1450, um avanço tecnológico apenas com escritos impressos, né? Textos impressos em uma folha. Vocês imaginam se eles, nesta época, eles sequer pensavam em comunicação como nós fazemos hoje, né? Em comunicação pelo celular, em comunicação por e-mail, ou em comunicação por meio de mensagens, né? Ou até mesmo quando a gente faz uma ligação visual, ou isso mesmo que a gente está fazendo aqui, essa aula, né? Remota desse jeito. Imagina que lá no passado eles começando
a conhecer a escrita, começando a conhecer a prensa, nunca que imaginar. Mas para aquela época isso já era um grande avanço. Então o avanço da tecnologia de comunicação, já, mesmo naquela época, em 1400, já modificou a percepção de velocidade nas relações interpessoais, econômicas e políticas. Então isso auxiliou bastante a comunicação entre pessoas. Aqui nós vemos nessa imagem pessoas no aeroporto de Mascot, em Sydney, na Austrália, que assistem à transmissão de Neil Armstrong, o primeiro homem a pousar na Lua em 21 de julho de 1969. Olha só, as pessoas pararam para assistir esse grande avanço também da ciência, né? E o avanço tecnológico é constante. Então, muitas vezes o que a gente aprende hoje já vai ficar retrô no futuro, né? Já não vai ser mais novidade. Então, o avanço tecnológico, ele é constante. E as transformações sociais, elas resultam dele. Então, a sociedade vai se transformando de acordo com o avanço da tecnologia. Um exemplo disso são as redes sociais, que desde a década de 2010 foram incorporadas ao cotidiano das pessoas, paralelamente à da imprensa, disseminação do uso de smartphones, que ao combinar os recursos de computadores pessoais com os de telefones celulares, possibilitaram o acesso à internet. As redes sociais contribuíram para a descentralização da produção de conteúdo e a ampliação do direito à comunicação, revolucionando a forma de transmitir mensagens e informações. Então foi um grande avanço para a humanidade, né, gente? Os smartphones, onde contém em um único aparelho tudo aquilo que a gente precisava: a escrita, a fala, né, o áudio visual. Agora, olha só, aqui falando sobre a fake news. Assim como a internet tem o potencial de transformar as relações pessoais e profissionais e aproximar as pessoas, se não usada adequadamente, ela pode acarretar diversos problemas para a sociedade, e um dos problemas que temos vivido nos últimos anos é a divulgação de informações falsas, as chamadas fake news. As fake news prejudicam o exercício da cidadania e a convivência pacífica e democrática, pois, ao divulgar informações falsas, criam conflitos e, por vezes, reforçam estereótipos e preconceitos. Para evitar disseminar falsas informações, é essencial sempre verificar a origem delas, ver quem são os responsáveis pelas informações recebidas, verificar se as notícias têm autoria, se estão vinculadas a algum meio de comunicação sério e, caso haja alguma dúvida, não repassar as informações. O mais importante, né? Eu leio, eu observo e não repasso, está bem? Vocês irão realizar também a atividade 1 e 2 da página 471. Bom, turminha, terminamos aqui o nosso conteúdo. Para a última aula, que será na semana 35, nós finalizaremos realizando essas atividades sobre datas comemorativas. Combinado? Então façam para hoje a página 471, 469, certo? Dá um tchau aí, pessoal, que agora nós iremos fazer as atividades. Tchau, Luiz! Tchau, Giovana! Cadê? Raíssa! Lara, Bruno, Miguel e Marcos. E a professora Cris. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!
Existem os cegos por deficiência e os cegos por ignorância. A maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, e sim na alma do preconceituoso. Existem os cegos por deficiência